Queridos alunos e alunas, bem-vindos. Estamos juntos para mais uma etapa de estudos com a terceira atividade não presencial do componente curricular Língua Portuguesa, oitavo ano. Professores de língua portuguesa da Rede Municipal de Educação: Rosemary Silva, Luciana Guimarães, Edileia Brito, Luiz Alberto Vale, Ebenezer Gomes e Lucileia Costa. Assuntos que vamos trabalhar nesta terceira atividade: variedades da língua falada, norma padrão, preconceito linguístico, figuras de linguagem, dentre elas a ironia, o eufemismo, antítese, aliteração, assonância e também crônica. E aí nós vamos para variedades da língua falada, que são mudanças que a língua apresenta devido à sua capacidade de se transformar e de se adaptar. Ela pode ser compreendida por meio das variações regionais ou diatópicas, históricas ou diacrônicas. E aí nós trazemos exemplo das diacrônicas, que são também chamadas de geográficas, e trazemos assim exemplos que são falados aqui em Soure. Nós costumamos falar o cambar, o amancebado, o bater a caçuleta, avexado e abestado. E trouxemos também as diacrônicas, que são aquelas, que foram muito faladas no passado, que caíram em desuso e que se transformaram. Voz-me sei, que se transformou em você, o compri, que perdeu o O pelo U, a flor, que perdeu o acento, e a farmácia, que perdeu o PH pelo F. Então, aqui você observa a capacidade que a língua tem de se transformar e de se adaptar ao longo do tempo. Em seguida, nós trazemos a língua padrão, que é a língua falada no Brasil, a língua culta, a língua que deve ser ensinada e aprendida na escola, e que deve também ser escritos artigos científicos, que devem ser faladas no jornalismo, nos meios de comunicação, nas conferências, escrita em redações. Então, quando você vai escrever o seu texto na escola, que a professora ela costuma corrigir, é porque a professora está querendo que você fale, que você aprenda a língua padrão, que é a nossa língua, a língua de prestígio social do Brasil. E aí nós temos o preconceito linguístico, que é o juízo de valor negativo para a forma de falar das pessoas que dominam o mesmo idioma. O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua, que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários, e os modos reais de falar das pessoas que vivem na sociedade, os modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Então, aqui nós temos exemplos de preconceito linguísticos, de pessoas que consideram errados o modo de falar de outras pessoas. Em seguida, nós temos aqui as figuras de linguagem, que são recursos linguísticos que se utiliza para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Dentre esses elementos, esses recursos linguísticos, temos a ironia, que é uma figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto. Por exemplo, sempre dedicada, sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. Então, aqui você vê que a pessoa não está falando a verdade. Ela pensa de um jeito, mas se expressa de outro. O eufemismo, que é uma figura de linguagem ou pensamento caracterizada por suavizar a informação de um enunciado. Passou dessa para melhor, em vez de dizer que a pessoa morreu. Outro exemplo, morreu de uma doença feia, em vez de dizer que morreu de câncer. Então, é para isso que serve essa figura de linguagem, para suavizar a forma de dizer. Antítese é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Exemplo, a relação deles era de amor e ódio. O dia está frio e o meu corpo está quente. Então, a gente vê aqui a relação de oposição, amor e ódio,
frio e quente. E aí nós temos a próxima, que é a literação, que é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de som ou de harmonia. É definida pela repetição de fonemas consonantais num enunciado. E aí nós trouxemos exemplo de aliteração com um verso da música de Jorge Benjor, quando ele diz: chove chuva sem parar. E a gente percebe aí a repetição da consoante CH. E a assonância, que é a repetição dos sons vocálicos, das vogais. E aí trazemos aqui também um verso da música de Djavan, que diz assim: essa desnudura de paixão é loucura de coração. A gente vê aqui a repetição das vogais ão. Em seguida, a gente vai para a crônica, que é um texto curto, escrito em prosa, geralmente produzido por meios de comunicação, por exemplo, produzidos para os meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. E aí nós trazemos aqui as características da crônica: narrativa curta, uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens se houver, espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Em seguida, nós temos tipos de crônica: a crônica jornalística, a crônica histórica e a crônica humorística. E aí nós trazemos um exemplo de crônica de Rubem Braga, O Cajueiro, onde vamos localizar, atentar para características da crônica. Primeira característica: é um texto curto, está escrito em forma de prosa, né? A prosa é justamente o texto que é feito em parágrafos. Ele apresenta começo, meio e fim. O tema da crônica de Rubem Braga fala de acontecimentos da vida cotidiana do escritor, traz fatos da infância dele. Nós observamos também a linguagem simples, a linguagem coloquial, como meninada, né, como a touceira, dentre outras palavras aqui que se nós formos analisar, nós vamos perceber. A saboneteira é uma outra palavra corriqueira, coloquial. Então, aqui você pode perceber, nessa crônica de Rubem Braga, elementos do dia a dia, do cotidiano, da vida, né, do escritor, e que ele colocou em forma de texto. E aqui nós trazemos para vocês, para motivá-los, uma citação aqui de Albert Einstein, que diz: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. E aí nós dizemos para vocês: assim como Einstein, não desista de seus sonhos. Se esforcem na busca do conhecimento. Foi estudo que fez deste célebre homem um famoso cientista e que nos dias atuais serve de inspiração para nós. Se ele tivesse desistido de tentar as 99 vezes, hoje seria esquecido e não estaria na posteridade. Bons estudos.